Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim, fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. O resultado mais comum em confrontos entre Juventus e Verona quando o Juventus joga em casa é 2-1. 4 jogos terminaram com este resultado. O resultado mais comum em confrontos entre Juventus e Verona é 1-0. 6 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 13 encontros com o Juventus jogando em casa, o Juventus ganhou 12 vezes, houve um empate e o Verona ganhou 0 vezes. A diferença de gols é de 38 a favor do Juventus. Durante os últimos 26 jogos, o Juventus ganhou 17 vezes, houve 5 empates e o Verona ganhou 4 vezes. A diferença de gols é 48-24 a favor do Juventus. Confrontos da temporada passada: 2-0 Juventus como local e 2-1 Verona como local. Na Série A, o Juventus tem 3 vitórias consecutivas em casa. Você sabia que o Juventus marca 22% dos seus gols entre os minutos 76 e 90? Você sabia que o Verona marca 27% dos seus gols entre os minutos 16 e 30? O Juventus tem uma sequência de vitórias de 4 jogos. O Juventus ganhou 3 jogos consecutivos em casa. O Juventus não perde em casa há 6 jogos. O Verona não ganhou em seus últimos 5 jogos. O Verona não ganhou nenhum dos seus últimos 15 jogos fora. Jogando em casa, o Juventus não perdeu para o Verona nos seus últimos 13 encontros. O Juventus tem 6 cartões vermelhos nesta temporada. Este é o número mais alto na Série A. O Juventus não conseguiu marcar em um dos seus 14 jogos em casa pela Série A nesta temporada. O Verona não conseguiu marcar em 6 dos seus 13 jogos fora pela Série A nesta temporada. Campanha em casa do Juventus nesta temporada: em 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Campanha como visitante do Verona nesta temporada: em 0 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Dusan Vlahovic é o maior artilheiro do Juventus com 8 gols. Darko Lazovic já marcou 3 vezes para o Verona. Filip Kostic fez o maior número de assistências para o Juventus com 8. Darko Lazovic é quem tem maior assistências no Verona 4. Manuel Locatelli tem mais cartões amarelos 6 do que qualquer outro jogador do Juventus Turim. Ishak recebeu 8 pelo lado do Verona. Há um ano atrás, o Verona estava em nono com 40 pontos. Agora está em 18º com 19 pontos. O Juventus vence o primeiro tempo em 37% das suas partidas, o Verona em 30% das suas partidas. O Juventus vence 37% dos intervalos, o Verona vence 30%. O vencedor do último encontro entre ambas as equipes foi o Juventus. No último confronto, o Juventus venceu por 1 gol. Quando o Juventus lidera em casa por 1-0, eles vencem em 80% dos jogos. Quando o Verona lidera por 0-1 fora, eles vencem em 28% dos jogos. Quando o Juventus começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 11% dos seus jogos. Quando o Verona perde por 1-0 fora, eles vencem em 0% dos seus jogos. O Juventus perdeu apenas um dos seus últimos 5 jogos contra o Verona em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Juventus venceu 2, o Verona venceu 1 e houve 2 empates. O Juventus perdeu apenas um dos seus últimos 5 em jogos da Série A contra o Verona. O Verona ganhou apenas um dos seus últimos 5 jogos da Série A contra o Juventus. Em média, o Juventus marca 1,2 gols numa partida contra o Verona e o Verona marca 0,8 gols contra o Juventus. O número médio de gols nos confrontos entre Juventus e Verona é de 2. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Juventus e Verona é de 0,6. Em média, o Juventus marca 1,87 gols jogando em casa e o Verona marca 1,05 gols quando joga fora. Essas são as estatísticas de gols. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de escanteios. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Inscreva-se no canal, é muito importante para nós. Ative o sininho, não perca nenhuma análise. Deixe o seu like e faça um comentário, vamos crescer juntos. Essas são as estatísticas de cartões. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida.
Atenção, e não precisa fazer investimento em todos os mercados, atue no mercado que for mais confortável para você. Tenha a gestão da sua banca, não se aventure fazendo investimentos altos se você está começando no mercado. Esse é um mercado de longo prazo, a constância é que vai fazer você ganhar dinheiro. O hedge é normal, tenha controle emocional e siga em frente. Até o próximo jogo.